aguento mais esses calorões. Até que enfim, não preciso mais ficar disponível para o sexo. Estou velha para essas coisas. A chegada da menopausa me deu um grande alívio. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Curados para Curar. Eu sou a psicoterapeuta Michele Jardim, esposa, mãe e discípula apostólica da comunidade de louvor e adoração Emanuel. E toda terça-feira eu trago aqui um tema, muitas vezes polêmico, muitas vezes difícil, sobre relacionamentos, sobre psicologia, sobre as nossas emoções, para nós compreendermos onde estamos feridos e iniciar uma jornada passo a passo rumo à cura. Porque nós aqui acreditamos que quando você se cura, cura tudo ao seu redor. Então o nosso objetivo é que você receba cura psicológica, emocional, pelo menos uma porção, que é o que é possível a gente transmitir para você aqui através do YouTube, do Instagram, para que você se torne um instrumento de cura também para outras pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal do YouTube e não nos segue no Instagram, no Facebook, fica aqui o nosso convite, seja bem-vindo. E nós da comunidade Emanuel procuramos servir a vida das pessoas com amor, promovendo ações de saúde física, mental, emocional e espiritual aos mais necessitados. E sua contribuição financeira é muito importante para que isso continue sendo possível. Então, dentro das suas possibilidades, nos ajude essa obra de Deus, que desta forma você nos ajuda a evangelizar, você evangeliza junto conosco. E se você permanecer até o final do programa, você vai receber uma porção de cura interior. Para talvez você, mulher, que está assistindo aqui, que já está na época da menopausa, ou que já está na pós-menopausa, e talvez ainda não entendeu direito o que está acontecendo com você, permanece aqui, que a gente pretende trazer algumas respostas úteis para a sua vida. É importante lembrar que o conteúdo desse programa não substitui a psicoterapia. Então, se você identificar que precisa de ajuda, busque profissionais capacitados, né? Me chame também lá no meu direct, no meu Instagram. Provavelmente o Cauã, da mesa de transmissão, vai colocar aí a minha rede social também, para que você tenha acesso para falar comigo, para que eu possa te ajudar a buscar o melhor caminho para solucionar isso que está te angustiando. Bom? O Salmo 147, versículo 3, que ilumina aqui o nosso programa, ele diz assim: Ele, Deus, cura os corações atribulados e enfaixa suas feridas. E é isso que eu creio a cada programa. Deus deseja fazer na sua vida, na minha vida, esta cura. Essa cura do coração atribulado. Enfaixar as suas feridas e as minhas feridas também. E este é o ano da multiplicação. Estamos quase no finalzinho, quase migrando, transicionando para um novo ano para a comunidade Emanuel. E ainda nós estamos celebrando toda a multiplicação, que nós cremos que até o último minuto desse ano da multiplicação o Senhor está realizando e ainda irá realizar, e nós já agradecemos pelo que Ele ainda fará neste ano da multiplicação, cujo lema é: tudo que você semear, frutificará. Tudo que você compartilhar, Deus multiplicará. O que Deus tem multiplicado na sua vida? O que você tem semeado para frutificar e Deus multiplicar? E é isso que a gente quer orar
com você. Vamos orar? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que desde o princípio ordenaste, frutificai e multiplicai-vos. Firmada na tua palavra e na tua promessa, eu consagro esse ano de 2023 como o ano da multiplicação. Multiplica, Senhor, a tua unção e o teu poder sobre nós. Multiplica, Senhor, a santidade e a paz em nossas famílias. Multiplica a saúde e a prosperidade em nossas vidas. Multiplica as vocações, especialmente missionárias, na tua igreja. Eu profetizo, em nome de Jesus, tudo que eu semear, frutificará. Tudo que eu compartilhar, Deus multiplicará. Amém. Quero manifestar aqui a minha gratidão às empresas parceiras do programa Curados para Curar, Mariane Modas de Campo Bom, Estúdio G-Hair, Simucinos aqui de Novo Hamburgo, Lumearte de Campo Bom, loja Lambi Lambi Mix de Campo Bom e Flora Beauty de Campo Bom. Muito obrigada, nossa gratidão à parceria de vocês que tornam o nosso cenário, essa apresentadora aqui, tudo mais bonito para você. E também agradecer à equipe de produção, nossos cinegrafistas, mesa de transmissão, o pessoal que me transporta aqui para o programa toda semana. Meu muito obrigada. Sem vocês, esse programa não seria possível. E o versículo que eu trago hoje, para a gente começar a conversar sobre a menopausa. O tema do programa de hoje é menopausa. Será mesmo o fim? É mesmo o fim? Porque muitas vezes é isso que está na mentalidade da maioria das mulheres que chegam até mim, das mulheres que eu convivo. Na minha própria adolescência, foi isso que eu vi através das mulheres que estavam atravessando a menopausa. Mas será mesmo? O que será que acelera a menopausa? O que torna a menopausa mais pesada ou mais leve? Esse é o foco do programa de hoje. E eu trouxe um versículo que me chama a atenção e que eu acho até engraçado esse versículo, porque ele traz a personagem de Sara, que era aqui Sarai, não, já era Sara, aqui Deus já havia mudado o nome dela, esposa de Abraão. E qual é o contexto dessa passagem? O anjo, os anjos visitaram Abraão e Sara ficou na tenda escutando a conversa. E quando os anjos falaram para Abraão que no ano seguinte Sara daria um filho a Abraão, e ela já tinha por volta dos seus 90 anos, se eu não me engano, ela riu. E pensou assim, olha que interessante o pensamento dela. Diz assim, o versículo é Gênesis 18, 12. Diz assim: riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha, e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? O que me chamou a atenção neste versículo? A menção de prazer sexual com a idade avançada. Ou seja, isso na cultura judaica do Gênesis, que é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento, era algo importante, o prazer. Ter prazer na intimidade com o esposo, com o seu marido, com Abraão. E a primeira coisa que Sara menciona, então, no seu pensamento, nem foi: será possível termos um bebê com essa idade avançada? Será possível que eu me torne fecunda, fértil,
com essa idade tão avançada, não foi isso que ela pensou, não foi isso que ela mencionou. Ela mencionou prazer sexual. Terei eu prazer sexual junto com o meu marido com essa idade tão avançada? E é esse versículo, então, que eu quero que ilumine né, o nosso programa de hoje, para a gente pensar: é possível uma mulher, uma idosa, atravessar a menopausa e continuar tendo momentos de intimidade com o seu esposo, com o seu parceiro? Como isso é possível? Então, é isso que eu quero conversar com você no programa de hoje. Deixa eu sentar aqui, para me acomodar. E tem sempre uma aguinha, né? Maravilhosa que Davi separa com todo carinho. Para a gente não ficar sem voz, porque há 2 semanas atrás eu estava sem voz. E foi por isso que não teve o programa de 2 semanas atrás. Semana passada tivemos o Cerco de Jericó, né, a transmissão aqui do Cerco de Jericó. E não tivemos, então, o Curados também na semana passada. Então, é uma coisa muito importante preservar a voz. E eu quero, então, saber como estão, né, os nossos, quem está nos acompanhando aqui. Quero dar o meu boa noite para Ana Mânica, que está nos acompanhando pelo Instagram. Terezinha e Ivone, minha irmã de comunidade. Sejam bem-vindas. Vamos ver aqui no YouTube como que nós estamos aqui. Celoí Freitas, né, está nos acompanhando. Seja bem-vinda aqui ao Curados para Curar. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, enquanto a gente vai conversando sobre esse tema, que é uma espécie de tabu. Acontece muitas coisas durante a menopausa de uma mulher. O casal, muitas vezes, já vive há muitos anos juntos. Existe também algumas, como se diz, alguns estudos, né, que já falam em andropausa para os homens, né? O homem, ele vai, então, diminuindo a libido, né, diminuindo a vontade de ter atividade sexual. Alguns homens ficam com medo pela sua masculinidade, pela sua virilidade. Às vezes a mulher ainda tem vontade e ele muitas vezes não tem a mesma vontade. Então o casal, ele passa, além da transição de passar da meia-idade para começar a terceira idade, o casal ainda tem essas disfuncionalidades que eles precisam lidar. E quanto mais o casal se pressiona entre os dois, mais difícil vai ficando a relação dos dois. Porque a gente sabe que sob pressão as coisas pioram muito, né? Porque se torna aquilo que seria prazeroso, aquilo que seria leve, vai se tornando uma obrigação quando o outro
não está com vontade, ou às vezes está com vontade, mas não consegue estar pronto, né? O corpo não ajuda a estar pronto para a relação. E o que acontece muitas vezes no corpo da mulher, né? Eu trouxe uma fala ali no início do programa, né? Que bom, né? Veio a menopausa, que bom que eu não preciso estar disponível. Como se o estar disponível fosse uma obrigação para a mulher. Atender ao marido, né? Atender como se só o marido tivesse vontade de ter intimidade. E isso é algo muito comum que acontece nos casamentos, nos relacionamentos. Nós já falamos um pouco em outros programas a respeito disso, né? A respeito da maternidade, a respeito dessa mulher que se encontra com seu bebê e que o bebê para a mulher se torna a fonte principal de amor, né? A principal fonte de amor, a principal fonte de afeto, porque esse bebê vai trazer à tona muitas memórias afetivas que essa mãe teve na infância. Muitas carências também, traumas, virão à tona. E essa criança vai ser como que o alvo, como que aquilo que é principal na vida dessa mãe. E ela vai acabar deixando o marido de lado. E isso é muito comum de acontecer. E essa mulher, então, que a gente já falou em outros programas, né? Então você procure na playlist, principalmente aqui no Instagram não fica gravado, mas no YouTube os programas estão numa playlist. Então vá nessa playlist, né? Nessa biblioteca e desfrute ali dos outros programas. Tem um rico conteúdo a respeito disso. E nós falamos então que a mulher que faz isso, né, que transporta todo o seu olhar, todo o seu amor do marido para o filho, ela acaba se realizando tendo filhos. Ela acaba se realizando completamente nos filhos. E acaba que o marido fica no esquecimento. E tem que lidar com as suas próprias questões, com as suas próprias vontades, com as necessidades que ele tem, necessidades sexuais, né? Porque a gente sabe que o homem é visual, o homem ele tem mais necessidade do que as mulheres, no modo geral, né? Numa média. Então, esse homem ele é esquecido e essa mulher, muitas vezes, é muito comum a mulher não se importar com isso. Muitas vezes ela só se importa quando o casamento está por um fio de acontecer alguma coisa, de acontecer um adultério, de acontecer... enfim, né, o homem vai sinalizando que ele tem vontade e a mulher não corresponde. E isso acaba indo, se a gente vai falar de palavra de Deus, acaba indo contra a palavra de Deus. Porque numa das cartas que São Paulo escreve, eu não me recordo agora a carta, Davi, se tu puder achar aonde é a carta de São Paulo que ele diz que os esposos precisam estar completamente disponíveis um para o outro. Se puder achar para mim, que eu vou citar aqui no programa. E São Paulo vai dizer nessa carta que a partir do matrimônio, a mulher não pertence mais a si mesma e o marido não pertence mais a si mesmo. Mas o marido pertence à esposa e a esposa pertence ao marido. E eles precisam entrar num acordo de estarem disponíveis um para o outro
chova ou faça sol. Ah, mas Michele, isso é um absurdo, porque eu não tenho vontade. Por isso que é um casal, por isso que existe um ao outro. Então, o combinado também faz parte do combinado. Quando um não está com vontade, o outro se esforçar para despertar essa vontade. Muitas vezes a mulher precisa de ajuda para ter vontade. Mas, às vezes o marido também precisa de ajuda, mas é menos comum. Isso está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, os versículos do 3 ao 5. Obrigada, Davi. Paulo dizendo que o casal precisa estar disponível um para o outro. Então, é o ônus, né, de casar. Por isso que ele diz, quem dera todos ficassem solteiros, todos fossem castos, celibatários como eu. Mas a gente sabe que existe um fogo que arde dentro das pessoas e para que essas pessoas não pequem, né, pela fornicação, então é melhor que se casem. Paulo é muito didático nessa carta aos Coríntios, porque ele estava falando para os gregos, né? E os gregos eram um povo que tinha muito conhecimento, né? Que conhecia, né, já o temperamento humano, essas questões dos impulsos. Então, Paulo era muito didático em explicar isso. E o que nós temos na menopausa? A ideia do programa de hoje não é explicar toda a menopausa e nem trazer as questões físicas, porque as questões físicas você precisa procurar um ginecologista, uma ginecologista para que te ajude nisso, né? Então não é a minha área aqui a parte física, mas nós sabemos que acontecem algumas questões por causa da baixa dos hormônios, que é natural da idade, né? Que o corpo vai avançando na idade. A mulher, ela deixa de ser fértil, né? Deixa de ser fecunda. Acontece a cessação completa da menstruação. As ondas de calor, né? Os hormônios têm altos e baixos, então as sensações de calor, aí começa a suar os cabelos, né? A mulher sente muitas vezes um constrangimento, uma vergonha, porque eu estava com meu cabelo sequinho, bonito, agora estou toda suada, parece que eu saí da academia agora. Alterações na pele, no cabelo. A pele pode se tornar mais seca e fina, o cabelo ficar mais fino e perder o volume. Mudança no peso também. A mulher pode ganhar peso e principalmente no abdômen, né? E pelos hormônios ela tem mais dificuldade de emagrecer. Então a mulher que era mais que tinha um corpo com mais curvas vai ficando cada vez mais redondinha, porque o corpo vai mudando por causa dos hormônios. Alterações no metabolismo. O metabolismo fica mais lento, então é mais difícil de perder peso, de eliminar quilos aí, gordurinhas. Alterações ósseas também. A diminuição dos níveis de estrogênio pode levar à perda de densidade óssea e aumentar o risco de osteoporose. Alterações íntimas também, né? A diminuição dos níveis de estrogênio pode causar a secura vaginal e coceira, desconforto durante a relação sexual. Então, mulheres que desejam manter isso, né, que de comum acordo com os seus esposos, tem, né, o desejo, precisam de mais e mais os dois se ajudarem nesse quesito, porque a mulher vai ter cada vez mais dificuldade. Mudanças de humor também, porque acontecem as flutuações hormonais que podem levar, então,
a irritabilidade, a ansiedade, depressão. A mulher fica mais sensível, às vezes mais ácida, né? Mais fica de vez em quando eu falo assim, por exemplo, às vezes a gente fala, né, com a pessoa mais idosa, assim, nossa, mas está meio implicante hoje, né? Está meio chata hoje. Isso é próprio dos hormônios. Por isso que tem que estar em dia com as consultas ao ginecologista. Procurar também um psicólogo, um psiquiatra que pode trazer também uma medicação para estabilizar mais o humor, né? Isso é muito possível e é muito comum de acontecer. Distúrbios do sono também. Algumas mulheres podem ter dificuldade para dormir, insônia e distúrbios do sono durante a menopausa. Então, ocorrem mudanças hormonais, principalmente nos dois principais hormônios, que são o estrogênio e a progesterona. E essas reduções hormonais podem causar sintomas corporais. Tá? Corporais. O estrogênio e a progesterona, eles são responsáveis por algumas coisas, por algumas funções no nosso corpo. Então, o estrogênio, só para ilustrar, né, ele é produzido principalmente pelos ovários e ele desempenha várias funções no corpo da mulher. Por exemplo, o desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos durante a puberdade, regulação do ciclo menstrual, estimulação do crescimento do revestimento uterino, que é o endométrio, durante o ciclo menstrual, a manutenção da elasticidade da pele e a saúde dos ossos. Olha que interessante, né? A elasticidade da pele e a saúde dos ossos vem desse hormônio chamado estrogênio. A manutenção da lubrificação vaginal e a influência na distribuição de gordura corporal também. E a progesterona é produzida principalmente pelo corpo lúteo, uma estrutura que se forma no ovário após a liberação de um óvulo. E as principais funções da progesterona são preparação do útero para a implantação do óvulo fertilizado, manutenção do revestimento uterino durante a gravidez, regulação do ciclo menstrual e preparação do endométrio para a menstruação, estimulação das glândulas mamárias para a produção de leite durante a gravidez e modulação do sistema nervoso central e do humor. Então, esses hormônios eles trabalham em conjunto para regular o ciclo menstrual e desempenhar um papel fundamental na fertilidade e na saúde reprodutiva da mulher. Durante a menopausa, esses hormônios diminuem e acabam ocorrendo essas mudanças no corpo da mulher, que são mudanças naturais, né, que vão necessitar, né, de reposição hormonal, de um tratamento, de um acompanhamento dessa mulher na sua saúde física, tá? Na sua saúde física. Mas qual é a proposta aqui do programa Curados para Curar, que agora tem um tempo um pouco mais reduzido, né? Nós antes tínhamos 2 horas de programa, mas a gente precisa se transformar, a gente precisa melhorar, e nós entendemos que hoje as pessoas não têm esse tempo, né, de 2 horas para acompanhar. Então a gente reduziu para 1 hora de programa. Então vai precisar ser muito mais corrido para a gente transmitir um conteúdo de qualidade na metade do tempo, né? Isso é desafiador, mas também nos treina para sermos mais assertivos. Então, qual é a proposta do programa de hoje? A proposta do programa é trazer os problemas emocionais
que não foram tratados, que não foram vistos nessa mulher, o quanto eles podem antecipar a menopausa, o quanto eles podem tornar a menopausa mais pesada no seu decorrer, né, porque é um processo, né, que dura meses aí dessa menopausa que acontece, né? E que essa mulher precisa atravessar esse período, que é uma fase da sua vida. E que ela pode desfrutar dessa fase durante muitos anos. Então nós temos, assim como existe na natureza as estações do ano, a nossa vida também pode ser comparada às estações do ano, que todas são importantes. Então, qual é a primavera da vida? É a nossa infância. A nossa infância é a primavera. Qual é o verão da nossa vida? A nossa juventude. Aqui está, né, os hormônios estão a mil, o calor, né? Aquele adolescente, aquele jovem, é um sol, né? É o verão da vida, né? É onde as maiores experiências, né, emocionais vão acontecer. É onde os jovens se casam, namoram, casam, enfim, tem os seus primeiros filhos. Depois vem o outono da vida, que é a meia-idade. É esse casal que vai amadurecendo na vida, né? Até que acontece a transição para a terceira idade, onde nós entramos no inverno da vida, que é quando as nossas folhas, assim como uma árvore, né? Onde as folhas vão caindo, onde a gente diminuem-se aqueles calores, o vigor, né, da juventude, vai então se tornando mais ameno. E é diferente de pessoa para pessoa. Não quer dizer que todas as mulheres vão atravessar a menopausa da mesma forma. Assim como Sara teve vigor até os seus 90, 95 anos. Também eu já conheci, quem nunca conheceu aquela vovó namoradeira no seu bairro, né? Aquela vovó viúva com seus 70, 80 anos. Já passou uma dessa pela tua vida, Davi? Já conheceu alguma vovó assim namoradeira? Sempre, acho que todo bairro tem aquela vovó que ficou viúva, mas que ela ainda tem desejo sexual, ela ainda quer uma companhia. Daí ela vai aos lugares, né? Aqui no Rio Grande do Sul é muito famoso os bailões, né? Da terceira idade, que acontece de tarde, aonde daqui a pouco ela encontra, né? Um homem, um viúvo. Esses dias eu via um casal de idosos, já há 16 anos juntos, e se conheceram com 65 anos. E ela também saiu para uma festa dessa, ela era viúva, saiu para o baile pedindo a Deus: Deus, arruma um viúvo para mim, arruma um veinho para eu chamar de meu. E foi para o baile, conheceu esse senhor, casaram-se e estão há 16 anos juntos com vigor. Essa entrevista que eu assisti falava sobre o vigor sexual. Então, 65 anos, eles estão juntos há 16, 75 estão com 81 anos, os dois com vigor. E eles contavam ali que um ajudava o outro, né? Que envolvia ali muita intimidade, carícias, né? Que eram algo mais
que demandava mais tempo, que os dois precisam ter muita conexão, muito carinho um com o outro, para que se desenrole. Mas acontece e acontece com toda a qualidade e com toda a satisfação para ambos. Então é possível. Agora, basta saber se esta mulher deseja continuar com o seu vigor ou se ela já está numa postura realizada, completamente realizada, porque ela tem filhos, porque ela tem os netos, e colocou então o marido no lugar de um irmão. Antes, muitas vezes na juventude, talvez essa mulher carente de pai já conheceu esse homem, já colocou no lugar de pai dela. Quando vem os filhos, essa carência na mulher diminui. A mulher que tem esse trauma, né? Que tem essa carência. Daí o que vai acontecer? Ela vai mudar. Ela não vai mais projetar nesse marido as suas carências. Ela vai projetar nos filhos. Então ela vai ficar dependente dos filhos. É aquela mãe super protetora ou carente, que faz chantagem. A gente já fez vários programas aqui sobre esse assunto da mãe dependente emocional. Só que agora, na menopausa, os filhos cresceram. Tem os netos. Então, daqui a pouco, ela se realiza nos netos. Às vezes, essa mulher passa por cima da filha para ser meio mãe dos netos. Por quê? A realização dela como mulher está ligada a o que ela gerou de dentro dela, né? Os filhos e os netos. E esse homem acaba sendo deixado de lado. Quantos homens cansam de procurar essa mulher? Tem até uma brincadeira, tem até um meme, né? Que antes que ela diga que está com dor de cabeça, o homem já chega com comprimido, vai procurar ela já com comprimido na mão, para que ela não reclame que está com dor de cabeça. Quantos homens se frustram, vivem uma vida frustrada, sem contar para ninguém, porque a maioria dos homens é muito reservado. Eu, na minha adolescência, ficava sabendo dessas histórias, né? Porque o zum dos adultos circulava, né? De dizer, a tua tia, sei lá, se frustrou com o marido, aí acabou indo para a igreja evangélica, foi lá e mergulhou nessa realização religiosa. Porque ela não queria ter relação com o marido. Então se realizava em outros lugares que poderia dar para ela um sentido na vida. Só que isso não é saudável. Porque a primeira igreja é a família. E aí esse homem, né? E aí eu via contar as histórias. E o tio ficou viciado em pornô. Ficava lá na sala assistindo isso. Daí mais ela xingava ele, mais ela ia mergulhar na igreja, menos em casa ela ficava, mais ela abandonava o lar. E pior a situação ficava, porque os dois não tinham entendimento. Era um casal sem intimidade. Porque essa mulher projetou em outras coisas aquilo que seria devido ao seu esposo. Então, ela estava seguindo a palavra de Deus? Ela não estava. Pelo menos aquela carta de São Paulo aos Coríntios não estava. Por quê? O corpo dela não pertence a ela. Pertence ao marido. O corpo do marido não pertence a ele. Pertence à esposa.
Ah, mas precisa existir, Michele, consentimento. Sim, o consentimento precisa existir com o diálogo. Agora, imagina um casal onde, lógico, nenhum dos dois tem uma enfermidade, tem uma doença que proíba, né, a intensidade emocional que demanda a relação sexual. Se nenhum dos dois tem impedimento, é justo que cada um receba daquilo que lhe é devido. Porque o casamento é uma aliança. É uma aliança feita de um acordo entre duas pessoas. E isso precisa ser conversado. Lógico que a gente sabe que muitas vezes não é conversado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que problemas emocionais que essa mulher teve na infância, na adolescência, até na idade adulta, depois de casada, enfim, tantas coisas, podem sim trazer a menopausa para uma menopausa precoce. E podem sim fazer com que essa mulher atravesse a menopausa e simplesmente cesse todo o desejo, toda a vontade, todo o investimento libidinal dela pode cessar com a menopausa. Então, por isso que é muito importante tratar os problemas emocionais. Porque às vezes a mulher tem problemas emocionais, mas o homem não tem. E aí acaba que ele se fecha e vive uma vida, muitas vezes, uma vida que não é satisfatória, porque não existe acordo entre os dois. Não existe diálogo entre os dois. Porque simplesmente a mulher não quer e pronto. Então, o que acontece também quando a mulher tem problemas emocionais e isso afeta, isso vai influenciar na menopausa? A mulher começa a ficar com autoestima abalada devido aos padrões sociais e de beleza também, né, porque ela está numa outra fase da vida. Falta de conexão emocional nos relacionamentos íntimos, né? Então, ela começa a ficar insegura consigo mesma. Então, a importância do diálogo, né? Onde esse homem, quando o casal tem diálogo, mesmo que a mulher vá envelhecendo, esse homem vai se reapaixonando por essa mulher em várias fases da vida. Porque é com ela que ele construiu a vida. É com ela que estão as memórias mais importantes da vida dos dois. Também um outro exemplo, né, o desequilíbrio emocional causado pelos traumas não resolvidos. Então, às vezes era uma mulher que já tinha dificuldades psicológicas devido a ser uma filha, muitas vezes, muito reprimida na adolescência, né? Onde tudo era feio, onde tudo era sujo, onde ela não podia sair, onde ela não tinha confiança dos pais. Acaba que essa mulher, eu já falei sobre isso quando falei do masculino e do feminino, existe uma doença chamada vaginismo, onde a mulher, por causa de traumas, então essa doença ela é tratada com terapia. Essa mulher, então, ela não quer que o homem entre. Né? Ela deixa as portas fechadas. E isso começa no psicológico e se manifesta no corpo. Então, ela tem muita dor na relação, ela não consegue ter lubrificação. E isso acaba sendo um sofrimento até que essa mulher
muitas vezes pelo tratamento inadequado, né, ou a falta de tratamento, ela acaba desistindo de ter relação. E o homem também se sente meio de mãos atadas, ele se sente impotente de conseguir ajudar ela nisso, né? Porque tudo que ele faz causa dor. Então, por isso que é muito importante buscar terapia para também atravessar a fase da menopausa e chegar, né, após menopausa à terceira idade com vigor, com leveza, tendo também um relacionamento conjugal feliz. Então é muito interessante, e isso que eu queria trazer para vocês, né? Como uma pessoa com aquilo que a gente chama feminino ferido, essa mulher que tem o feminino ferido, ou seja, o seu interior ferido, os seus sentimentos, as suas emoções feridas, essa mulher acaba sentindo alívio com a menopausa, porque daí ela não precisa, é como se ela tivesse ali uma carta de alforria de uma escravidão que só está dentro da cabeça dela, onde ela não precise mais estar disponível para a relação. E, na verdade, se ela não tinha, não imaginava ter essa disponibilidade, seria melhor que ela não tivesse casado. Porque a menopausa não é uma liberação dos compromissos do matrimônio. Então, por isso que é muito importante o casal ter intimidade para conversar, intimidade para partilhar um com o outro o que está sentindo, como se sente. Eu não estou com vontade, eu não ando com vontade. Vamos ver o que está acontecendo, se os hormônios já estão diminuindo. No homem também, se há uma diminuição da testosterona, o que está acontecendo, né? Dia 18 desse mês foi o dia dedicado, o Dia Mundial da Menopausa. Então, ver o que está acontecendo, né? Entre os dois, no casal. Né? Por que será? Será que não é uma causa emocional? O que está acontecendo? Olha o contexto familiar. Está acontecendo algum problema? Algum problema com os filhos? Algum problema no trabalho? Com os projetos dessa pessoa? Há alguma frustração? Está existindo algum cansaço? Está existindo insônia? Disfunção, né, do sono, que é hoje um dos principais gatilhos para ansiedade e depressão, é a falta de sono. Então vamos olhar esse homem que está bem, se colocar à disposição, né? O que eu posso fazer, meu amor, para te ajudar nisso? Porque eu sei o quanto que é importante para o casal a conexão. O quanto que é importante, os especialistas dizem o quão saudável é para o casal, por exemplo, ter o hábito de dormir nu, para que eles sintam a pele do outro. E muitas vezes a gente não faz, não segue esse hábito, né? Bota lá um pijamão com a pantufa, com a touquinha e não faz essa conexão pele com pele, que é muito importante para a conexão do casal. Se é importante para a sobrevivência de um bebê, eu já contei aqui, né? Da minha filha que esteve na UTI entre a vida e a morte, e que quando ela pôde ficar fora da incubadora, acho que terceiro ou quarto dia que ela pôde ficar fora da incubadora, que a gente fazia esses momentos que eu botava um camisolão lá do hospital e eles colocavam a minha filha por baixo, né, desse camisolão, peladinha, só de fraldinha,
e eu sem sutiã, nada ali, com ela sentindo a minha pele com pele, para ela sentir o meu cheiro, sentir meu calor. É muito importante para os seres vivos isso, né? Para os mamíferos, isso não só para os seres humanos, né? O ratinho, a rata quando dá cria, dos filhotinhos ali, o ratinho que não recebe a lambidinha da ratinha, morre ou fica aleijado. Né? Com os cães acontece isso, né? A mãe que lambe e vai tirando a placenta dos bebês, e eles vão, dos filhotinhos, né? E eles vão sentindo esse carinho, esse toque, é muito, muito, muito importante. E não pode ser diferente com os casais. Então, se eu tiver que dar uma mensagem no programa de hoje para os casais que estão acompanhando, até vou dar uma espiadinha aqui no Instagram. Vou dizer para vocês assim, meta da semana para os casais que pararam para assistir esse programa: dormir nus, tá? Dormir nus. Dormir todas as noites, a partir de agora, dormir pelados. Pele com pele, encostando o corpo de um no outro. Para estabelecer conexão, tá? Conexão é muito importante. Muitas vezes uma conversa não resolve tantas coisas quanto esse contato físico, esse contato pele com pele, porque a conversa ela vai ser mental. E a conversa envolve ter razão. Quem tem mais razão, quem é que vence a conversa, quem é que está certo, quem é que está errado. E a mente, ela não nos traz para dentro da gente, ela nos leva para fora. Já o contato físico é a porta para a gente entrar na alma do outro, né? Ter uma conexão de alma. Por isso que o tema de casa no programa de hoje é isso. Depois vocês me deem notícias. O que aconteceu com essas mulheres menopausadas que dormiram nuas com seus maridos. Quero saber, não precisa me dar os detalhes, eu quero saber se melhorou a conexão afetiva de vocês, tá? Os outros detalhes, deixa quieto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante, né? Para falar para vocês a respeito disso. Então, a minha proposta no programa de hoje foi trazer esse olhar além da sexualidade. Que nem sempre, os casais, né, eu atendo casais, né? Mas não só os que eu atendo, os casais que eu convivo, os casais que a gente, nas próprias aulas que eu faço, né? A gente tem acesso a isso que acontece, né? No ambiente dos casais. Eles estão muito focados na resolução do sexo. Sabe? Começam a fazer sexo preocupados com o final. É como se você começasse a subir uma montanha, mas não desfrutasse de nada do caminho, da paisagem, da vista que já acontece lá de cima. Se estivesse preocupado eu só vou ter prazer, só vou ser feliz quando eu chegar no topo. Daí perde todo o passeio, deixa de desfrutar a subida da montanha, porque está preocupado com a resolução. Então, a maioria dos casais acontece isso. Não tira a maior parte do tempo para o toque, para o carinho, para sentir o cheiro do outro, sentir o gosto do outro. Isso são características físicas que nós temos, são muito importantes.
né? Se conectar com a pessoa através dos sentidos do corpo, né? Através dos sons, ouvir. Você escuta a respiração da pessoa que você ama? Você para escutar a respiração dela? Escutar no pé do ouvido o homem respirando? Enquanto vocês estão na intimidade, você para prestar atenção nisso, ou você está pensando, que nem aquela mulher que... Marido, bem na hora H disse, marido, verde, eu quero a parede verde. Está errado isso. Está errado. Ou, marido, esqueci a abóbora de pescoço na casa da mamãe. Olha que frustrante, né? E acontece, gente. Essas histórias assim, eu não posso contar o que é verdade e o que não é verdade. Mas fica na imaginação de vocês assim, o tanto de coisa que eu já escutei na minha vida, de histórias que acontecem entre o casal, de desconexão. Então, meu convite, né? Fecha teus olhos agora. Você, principalmente você, mulher, você que está prestes a, né, nos primeiros sintomas da menopausa, você, mulher que já está atravessando a menopausa, você, mulher que já atravessou, já está na pós-menopausa. Fecha teus olhos agora, respira fundo. E diz assim: eu me abro para essa nova fase da minha vida. Uma fase que não precisa ser pesada, pode ser leve. Uma fase onde eu me reapaixone pelo meu marido, porque os meus filhos já estão adultos, eu já tenho netos, eles todos estão bem. E agora eu me permito olhar para mim, olhar para a mulher que eu sou, olhar para a mulher que eu me tornei e dizer: valeu a pena. Parabéns. Parabéns. Olha a família linda que eu gerei junto com meu esposo. E agora estamos aqui nós dois, só nós dois, para uma nova fase que Deus está nos permitindo na nossa vida. Não é uma fase de adoecer, não é uma fase de se aposentar, para que a saúde também não se aposente, para que o corpo não se aposente. Mas é uma fase de curtir as férias merecidas por toda a vida que nós construímos. E eu me permito viver esse grande amor numa nova fase da minha vida. Com todo o meu corpo, com toda a minha alma, com aquilo que eu tenho, eu deixo disponível para Ele a partir de agora. Eu decido deixar o meu amor disponível para o meu marido e também tomar daquilo que Ele deixou disponível para mim, em amor. E assim desfrutar da nossa jornada até o dia que os nossos olhos não se abrirão mais. E nós estaremos na eternidade com Deus Pai.